Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos livrado do maligno. Glórias a Deus por isso. Hoje estamos aqui reunidos em mais um culto de ensino, onde estaremos aqui aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glórias e honras ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus, queremos sentir a tua presença, papai querido. Queremos aprender a teu respeito nesta noite, Deus. Queremos aprender o que o Senhor tem para nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Ó Deus querido, fala aos nossos corações. Usa-nos nesta noite, Deus querido, para que venhamos aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, receba todo louvor, receba toda adoração que serão entoados nesta igreja, ao Teu bendito nome, Senhor. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha jogar por terra toda a fúria do adversário, Pai. Tudo aquilo que Ele queira se manifestar contra esta igreja, meu Deus. Que o Senhor, Pai, venha dar a vitória para esta igreja e repreender as hortes inimigos de Satanás, Senhor. Abençoa os teus filhos, Deus querido. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja, Pai. Alimenta a tua igreja em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus por isso. Podemos acertar em nome de Jesus. E a irmã Iraci, o irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos, na paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero aqui cantar de novo. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glórias a Deus, aleluia. Deus velará por ti. Tu já provaste seu termo, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Os desalentos das provações, Deus velará por
no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. Leis da tristezas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te ama, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glórias a Deus, aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, ninguém alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caí por fato de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso deve ser ao meu Jesus ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Glórias a Deus. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glórias a Deus, aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar que o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me,
humilde escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Põe os laços de Satã, todos me cercaram, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a lei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Glória a Deus, aleluia. Minha luz, que me poder salvar. Esta igreja te adora, aleluia. A montanha ali, Glória a Deus, aleluia. da governar, está Jesus também, que Ele estende a sua mão sobre nós dali. Se assim, de por mim, Cristo vela ali, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ó Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Glória a Deus, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço aí por isso. Amém. Deus é maravilhoso, oh glórias, aleluias. Né? Deus continua operando maravilhas em nosso meio. Queridos, e essa igreja é uma igreja vitoriosa, porque nela está a promessa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Queridos, vamos abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, Mateus capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 34, e estaremos fazendo aqui a leitura costumeira desta igreja. Amém? Vamos ver aqui o versículo 13, nos diz assim. Do 13, vou colocar isso, do 13. Mateus 6, 13. Desculpa, é do 19, viu? É 19, ali é 9. É 6, do versículo 19 ao versículo 34. Os tesouros do céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja se... Caso a luz que em ti há sejam trevas, e grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de nós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco na sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã ela no fado no forno, não vos deixará muito mais a vós, homens de dia na terra. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, nós somos gratos por esta palavra poderosa e pedimos que a tua vontade venha a ser feita esta noite em nosso meio, Pai, pois queremos nos alimentar dos teus ensinamentos, Senhor. Continue abençoando esta igreja, Pai, guardando e livrando do maligno, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Queridos, hoje nós queremos aqui aprender um pouquinho a respeito das riquezas dos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos aprender de todos os benefícios recebidos, nem todos, né? Porque nós não temos como analisar todos os benefícios que os filhos de Deus irão herdar. Mas nós aqui tiramos alguns benefícios que os filhos de Deus estão a herdar e irão herdar. Veja bem, riquezas é a qualidade do que é rico. Amém? Veja bem, rico é alguém que tem fartura, bens em abundância, alguém que não precisa de ninguém e nada. O dinheiro que ele tem supre todos os seus caprichos. Então, riqueza é a qualidade do que é rico. O texto que nós lemos aqui nos alerta sobre dois tipos de riqueza. A saber, a riqueza da terra, a qual muitos homens a buscam alucinadamente e a qualquer preço. Eles não medem esforço, eles não medem esforços para adquirir riqueza. E essa riqueza, ela é uma riqueza que ela vai trazer o mal para aquele que a adquire. Também o texto lido aqui nos relata a respeito da riqueza do céu, certo? Que é a desejada por poucas pessoas. Nem todos os seres humanos desejam a riqueza do céu, mas a maioria dos seres humanos desejam a riqueza da terra. Não é verdade? A riqueza da terra, como pode ser? Veja bem, a riqueza da terra pode afastar a pessoa de Deus. Como assim? É a Bíblia que relata. Veja o que diz o versículo 21, qual a irmã Iraci leu. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja,
a pessoa, ela adquire a riqueza terrena. Ela se torna uma pessoa rica. A partir do momento que ela se torna uma pessoa rica, que ela não precisa mais de ninguém, de nada, para satisfazer os seus caprichos, a primeira coisa que ela vai esquecer é de Deus. Porque ela se tornou rica. Ela não irá mais ter dependência em Deus. E aí é onde corre o risco da pessoa morrer sem Deus. Não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado com o desejo de adquirirmos riqueza terrena. Certo? Veja o versículo 24 que ele diz aqui, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque pode aborrecer a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja que quanto mais benefício a pessoa adquire, mais ela se afasta da presença de Deus. Mais a pessoa vai se tornando rico, mais ela vai mudando também a amizade dela. Ela vai se tornando prepotente, ela vai se tornando arrogante, ela vai se tornando uma pessoa aonde o Espírito Santo não trabalha na vida dela. Você veja que qualquer bem, ela não precisa ser nem rico. Qualquer bem que ela adquire, ela já se mostra uma certa diferença na sua conduta. Certo? Então, a Bíblia diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Quer dizer então que nós não podemos ser ricos, nós temos que ser pobres para servir a Deus? Não, obviamente que não. Nós podemos fazer como a Bíblia nos ensina, nem ter muito para nos afastar de Deus, nem ter pouco para envergonhar o nome de Deus. Mas nós temos aquilo que dá para dar o nosso sustento e nós vivemos em paz na terra dos viventes. Certo? Glórias a Deus por isso. E nós vamos adquirir essa parte que eu disse aí de nós vivermos bem através do nosso trabalho, através do nosso suor, não é verdade? E Deus vai nos abençoar e Ele vai multiplicar o nosso salário. Nós, os crentes em Jesus, somos testemunhas vivas que o Senhor tem multiplicado o nosso celeiro, tem nos abençoado. Enquanto muitas outras pessoas que estão por aí, que não têm um contato com Deus, ou a comunhão com Deus, vive com o celeiro vazio, no vermelho, vive com o seu salário, sem saber administrar, endividado, sofrendo as consequências do próprio conceito. O povo de Deus anda glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Veja bem, o texto também que nós lemos esta noite aqui, ele ainda nos relata que nós não devemos ficar ansiosos. Nós não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, de como nós vamos nos vestir, de como nós vamos nos alimentar, o que nós vamos beber. O texto relata para nós descansarmos no Senhor, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas tem um detalhe para o Senhor suprir todas as nossas necessidades e não ficarmos aí ansiosos, preocupados com isso. O Senhor fala neste detalhe que nós devemos estar de acordo com a palavra dEle. Se nós não estivermos de acordo com a palavra do Senhor, as nossas necessidades, elas não serão supridas. E nós iremos passar dificuldades na terra dos viventes. E iremos dar falso testemunho para aqueles que nos rodeiam. Por isso é importante que a palavra de Deus, ela esteja inserida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é verdade? E aí nós estaremos aí usufruindo das bondades, das bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Veja bem, a riqueza do céu, que é a riqueza, glórias a Deus, a riqueza dos céus, né? que é a riqueza que o Senhor tem nos, né? Que o Senhor tem para nos proporcionar. A riqueza do céu é a riqueza aonde todos aqueles
serão beneficiados. A riqueza do céu, ela é indestrutível. Nada a destrói. Não é verdade? É para a eternidade. Você adquiriu a riqueza do céu, então você está adquirindo uma riqueza para a eternidade. Glórias a Deus por isso. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Gente, fica à vontade, tá? Então, a riqueza do céu, ela é oferecida aos filhos de Deus, que vão herdá-las, não é verdade? No seu decorrer da vida. Glórias a Deus. Pai Senhor, Pai Senhor. Nós estamos aqui hoje, queridos, falando a respeito das riquezas dos filhos de Deus. Nós lemos um texto aqui, e nesse texto aqui nós estamos alertando a respeito de duas riquezas. A riqueza adquirida na terra e a riqueza que nós iremos adquirir no céu, que é proporcionada por Deus para nós, não é verdade? E nós colocamos aqui que a riqueza da terra, ela pode nos afastar de Deus. Mas a riqueza do céu, ela vai nos levar a herdar, né, os benefícios que Deus tem para nós. Glórias a Deus por isso. E aí, o que acontece? A riqueza do céu, como eu disse, ela é indestrutível. Nada destrói. É para a eternidade. E os filhos de Deus vão herdá-las. E é dentro deste conceito aqui que nós queremos aqui aprender esta noite. E eu conto com a ajuda da igreja. Vejamos aqui em que consiste essa riqueza que os filhos de Deus vão herdar. Veja bem, os filhos de Deus estão livres da condenação eterna. É uma riqueza que Deus proporciona aos seus filhos. Não serem condenados, não sofrerem a condenação que muitos aqueles que não conhecem a Jesus irão passar. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 1. Se você encontrou, Jefferson, leia para nós, por gentileza. Romanos, capítulo 8 e o versículo 1, para confirmar que os filhos de Deus estão livres da condenação eterna. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia, ela relata que todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus, que receberam Jesus como seu Senhor, nenhuma condenação estará sobre a vida dele. Glórias a Deus por isso. Então é a promessa de Deus. É a promessa que está relatada na Bíblia, né? E muitos serão condenados. A Bíblia diz, lá em Daniel 12, versículo 2, diz o seguinte, que muitos ressuscitarão para a condenação eterna e outros ressuscitarão para a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Veja aqui, mais um pouquinho para nós aprender. Os filhos de Deus foram feitos agradáveis a Deus pelo amado. Que amado é esse? Jesus. Porque até então, nem todo mundo está sendo agradável ao Senhor. Mas através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que se tornaram os filhos do Senhor se tornam agradáveis a Deus. E isso para nós é motivo de alegria. Porque você já imaginou uma pessoa não ser agradável? Principalmente não ser agradável a Deus? Que sofrimento será? Veja o que diz aí para nós, Efésios, capítulo 1 e o versículo 6, para compreendermos como é que os filhos de Deus foram feitos agradáveis a Deus pelo amado, o Senhor Jesus. Efésios capítulo 1 e o versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis aos filhos amados. Amém? Então, olha só, nós se tornamos agradáveis a Deus para o louvor da glória de sua graça. Veja que coisa maravilhosa.
E Ele nos concedeu isso gratuitamente no amado, no Senhor Jesus Cristo. Porque até então a Bíblia nos ensina que nós éramos desagradáveis a Deus, porque nós andávamos mediante os nossos conceitos, mediante ao nosso desejo. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a partir desse momento nós se tornamos filhos de Deus e estamos agradando a Deus, o que é motivo de gozo, de alegria. Amém? Veja bem, os filhos de Deus possuem o perdão de seus pecados pelo sangue de Jesus. Tem muita gente que pensa que Deus vai perdoar os pecados dele por ele ser uma pessoa boa, por ele estar andando em bons caminhos, e a coisa não funciona assim. O perdão dos pecados, ele só é gerado através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por todos nós. Há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Ele pagou um preço muito alto por nós. Ele se entregou, como a Bíblia relata, Ele se entregou. E o sangue dele, o sangue puro carmesim dele, foi derramado para nos purificar de todo pecado. Não é verdade? Confirma para nós aí, Efésios capítulo 1 e o versículo 7, que os filhos de Deus possuem o perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Glórias a Deus! No qual temos a redenção, quer dizer libertação, pelo sangue, a remissão, que quer dizer o perdão, segundo a riqueza da sua graça. Nós fomos libertos e perdoados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso hoje nós andamos convictos que a qualquer momento nós iremos embora dessa terra para morar com o nosso Deus, com o nosso Jesus. E a nossa vida aqui ela é passageira. Não é verdade? A qualquer momento a trombeta vai soar. E os filhos de Deus irão receber na eternidade a promessa do Pai. Glórias a Deus por isso. Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Os filhos de Deus estão selados com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Os filhos de Deus, além deles serem libertos pelo sangue de Jesus, agora eles estão selados, estão guardados, estão protegidos com o Espírito Santo. Quem encontrou, leia para nós. Efésios capítulo 1, versículo 13, para confirmar. Quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, vendo nele também Pedro, todo selado com o Santo Espírito da promessa. Glórias a Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes, veja bem, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é esta palavra da verdade? O Evangelho da vossa salvação, é o qual nós estamos pregando, tendo nele também crido. Porque o Evangelho, ele é pregado. A Bíblia diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Mas nós ouvimos essa palavra e acreditamos nessa palavra e estamos vivendo esta palavra. Então nós estamos selados com o Espírito da promessa. Que promessa é essa? De morarmos no céu com Deus, de herdarmos a nova Jerusalém, que o Pai deu para nós através do Filho, o qual o Filho, o Senhor Jesus Cristo, foi preparar. Então nós estamos selados. O Espírito Santo está sobre nós, está sobre a nossa vida. Nós devemos somente aguardar e dar bons testemunhos de pessoas que acreditam em Deus. Leia para nós 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 22, para confirmarmos mais uma vez aqui que os filhos de Deus estão selados com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 22. Qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nosso coração. Amém? Quem também nos selou? Quem?
Deus nos selou e nos deu um penhor do Espírito em nosso coração. É por isso que quando nós fazemos qualquer coisa errada, o nosso coração nos acusa. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Por isso que a pessoa que se suicida, a Bíblia diz que ele não vai herdar o reino do céu. Porque a Bíblia diz assim: aquele que destrói o templo de Deus que somos nós, Deus vai destruí-lo. Então, se a pessoa se mata, a Bíblia diz que Deus não vai recebê-lo no céu. Por isso é importante que, mesmo que a depressão, a opressão, as enfermidades venham em nossa vida, nós estejamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Glórias a Deus por isso. O Senhor Jesus, ele diz: nesse mundo tereis tribulações. Mas ele venceu como homem e nos dá o exemplo que nós podemos vencer. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Então está aí confirmado que os filhos de Deus estão selados com o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Veja também aqui: os filhos de Deus estão santificados em Cristo Jesus. Nós precisamos ser santos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não é verdade? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, e outro localizo para mim, João capítulo 17 e o versículo 19, para nós entendermos como funciona que os filhos de Deus estão santificados em Cristo Jesus. Porque quem nos santifica é Jesus, que morreu por nossos pecados. Leia para nós quem encontrou. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Deus. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. A igreja de Deus em Corinto, Paulo estava falando aos coríntios e continuou falando aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar, ainda abrangiu a situação, em todo lugar que invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos fazendo o que aqui agora? Nós estamos invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento nós somos santificados. Santificados pela palavra em Cristo Jesus. Santificados porque um dia nós tivemos a coragem de levantar a nossa mão e receber o Filho de Deus como Senhor, soberano da nossa vida. E assim como Ele é santo, nós nos tornamos santos. Leia para nós o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, o versículo 19, para confirmar o que eu acabei de falar. De que eles me santificam a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Glórias a Deus. Aí é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados pela palavra. É a questão de fé, de crer. Amém? Por isso que nós devemos andar na terra dos viventes como pessoas dignas, como pessoas respeitáveis, como pessoas santas, que estão zelando pelo Espírito Santo que habita em nós e pela promessa do Senhor de morarmos com Ele. A nossa vida ela é diferenciada. A Bíblia diz que nesse mundo nós somos luz, que nesse mundo nós somos o sal. E nós somos diferentes, querendo ou não, nós temos um inimigo. E é esse inimigo que se levanta contra nós e coloca adversários contra a nossa vida. Mas nós temos um general na nossa vida que guerreia todas as nossas guerras e não deixa nós passarmos por dificuldades. Amém? Nós somos santos em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Os filhos de Deus possuem a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Nós possuímos a vida eterna. A vida eterna ela começa a partir do momento que você aceita Jesus. E aí tem a pós-vida. Depois que nós passarmos daqui, nós iremos de encontro a Jesus. Não é verdade? Veja o que diz 1 João,
capítulo 5, versículo 12, confirmando que todos aqueles que receberam o Filho de Deus como seu Senhor possuem a vida eterna. 1 João, capítulo 5 e o versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Amém? A palavra é direta. Ela é direta. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você recebeu o Filho, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus, Ele quer nos levar para morar com Ele. Glórias a Deus. E Ele prometeu isso para nós. Veja o que diz aí o Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 1 e 2, confirmando que Jesus quer que nós venhamos morar com Ele na eternidade. Ele foi preparar o local e Ele nos aguarda. A qualquer momento nós iremos nos encontrar com Ele na glória. Localizado aí? 14, versículos 1 e 2. Casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, o povo teria dito, Deus vou preparar esse lugar. Amém? Jesus foi preparar um lugar. E nós sabemos que o Senhor já preparou um lugar. Ele está esperando somente que venha se consumar tudo. Tudo se consumar e nós irmos de encontro a Ele. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus vai nos dar para cada um de nós uma mansão. E nós iremos viver a eternidade ao lado do Senhor. É a promessa da Bíblia. É a promessa de Deus. E ela é infalível. Ela vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Por isso que os filhos de Deus possuem a vida eterna. Enquanto tem muitos que não sabem nem como é viver. Deus já está nos proporcionando a vida eterna. Não é verdade? Os filhos de Deus estão abençoados com todas as bênçãos. Quando diz toda, é todas as bênçãos, é nossa. Não é verdade? Glórias a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, para confirmar que os filhos de Deus estão abençoados com todas as bênçãos. Me recordo até de um fato ocorrido com um amado irmão. Ele estava conversando com um colega dele, e o colega dele, querendo tirar um sarro ali da cara dele, falou assim: ó, você está vendo aquele prédio lá, aquele amarelo lá, de 2 pavimentos? Aquilo ali é meu. Aquilo ali me pertence. Foi meu pai que me deu. Aí ele falou assim: olha lá para o céu. O que é o céu? Está vendo aquele céu lá? Ele é meu. Mas por quê? Foi meu pai que me deu. Tudo me pertence. Você tem aquilo ali, eu tenho tudo, porque Deus, na palavra dele, me prometeu. E eu creio na palavra de Deus. Assim é as bênçãos que os filhos de Deus vão receber. Deus não quer ver o filho dele passar dificuldade. Deus, ele quer o melhor. Às vezes nós não recebemos aquilo que Deus nos dá porque nós não estamos de acordo com a vontade dele, que é o nosso Pai. É como o nosso filho. Nós, como pais, se o nosso filho não fazer aquilo que nós ordenamos, ele não vai receber aquilo que nós estamos para dar para ele. Não é verdade? Nós vamos corrigi-lo. Assim é Deus. Às vezes nós não recebemos a nossa bênção porque nós não estamos obedecendo o nosso pai. O nosso pai, ó, vai para a direita, nós vamos para a esquerda. O nosso pai vai para a frente, nós vamos para trás. Nós não andamos de acordo com o que ele manda. Aí ele puxa a nossa orelha, aguarda um pouquinho aquele nosso presente e nós passamos uma certa luta. Até nós procurarmos nos aperfeiçoar para Deus nos abençoar. Porque essa é a vontade de Deus. É que nós venhamos receber todas as bênçãos. Glórias a Deus por isso. Leia para nós que encontrou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Confirmando que os filhos de Deus estão abençoados com todas as bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Amém. Glórias a Deus. Estamos todos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Nós temos unção,
Nós temos graça, nós temos poder de Deus sobre a nossa vida. Nós temos autoridade na palavra. A Bíblia diz que a nossa palavra é uma palavra de autoridade. Aquilo que nós determinamos vai acontecer. Só não acontece no detalhe que eu disse, se nós não estivermos agradando o nosso Senhor. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos nossos corações. Cada um de nós tem um desejo. Então nós temos que agradar. Não é agradar a Deus. Tem muitas pessoas que lê esse salmo e pensa que é para agradar a Deus. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, do que Ele está fazendo na tua vida. Glorifica Ele, agrada-te disso e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas o desejo do coração que traga edificação. Porque às vezes tem muitas pessoas que colocam um desejo no coração e não está de acordo com a vontade de Deus. Eu me recordo de uma história aqui, conversando com os colegas, ele falou assim: rapaz, eu quero uma mansão. Eu queria que Deus me desse uma mansão lá no lago. Né? Que a gente trabalhava nessa época, a gente trabalhava na Gesatel, a gente era ajudante de capista. Né? Quer dizer, o salário era pequenininho, você tem uma mansão lá. E ele conversava comigo e falava: mas Deus vai me dar, porque Deus pode. Eu falei: não, poder Ele pode. Agora Ele não vai te dar, porque o salário que tu ganha não vai dar para pagar energia, não vai dar para pagar o IPTU, não vai dar para pagar empregado. Então não adianta a gente querer que Deus nos agrada, dentro de uma circunstância que amanhã o nome dele, não é verdade, vai ser jogado por terra. Por isso nós temos que ter equilíbrio até no que nós pedimos a Deus. Talvez se ele tivesse pedido ali, naquela nossa conversa ali: eu quero que o Senhor me dê uma mansão, me dê um emprego melhor, que eu possa suprir tudo lá dentro. Aí sim, o nosso Deus, Ele é detalhista. Ele espera como nós vamos pedir para Ele. Me recordo também, há muito tempo atrás, eu e a irmã Iraci, nós querendo um carro. E naquela agonia de ter um carro, e havia um amigo nosso, o Zé Filho, e ele foi mais afoito. Ele falou: Senhor, eu quero um Fusquinha, nem que seja só o pneu do Fusquinha. E o que aconteceu? Deus abençoou ele. Poucos dias depois nós encontramos ele estava na maior tribulação, chutando o pneu do carro. Esse carro só vive quebrado, esse carro só vive nessa situação, e tudo isso. E aí nós pegamos uma lição. Não vamos pedir para Deus algo que vai nos trazer a tribulação. E nós fomos numa oração, o pastor Manuel estava fazendo uma oração, e nesse dia ele chamou o irmão Edson e o irmão Iraci, por gentileza, venham aqui na frente. E nós dois fomos lá para a frente receber a oração. E o Senhor usou aquele homem naquele dia, e ele falou: olha, todos que estão aqui vão ganhar um carro. Deus está falando no meu coração. Nós ganhamos 2 carros. Incrível, né, irmã Iraci? Foi um Passat e um Corsel 2. Deus honrou, mas veja bem, nós queríamos um carro, mas eu não tinha carteira, nem ela. Quem ficou dirigindo o carro para nós foi o irmão, muito tempo, na verdade, depois que nós fomos tirar. Então Deus, Ele nos honra. Ele nos honra, mas nós devemos saber o que nós vamos pedir para Deus. Não vamos pedir tribulação, vamos pedir uma coisa, porque Deus quer nos dar o melhor. A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele diz que nós podemos receber 100% de tudo aqui na terra. Não é verdade? Nós vamos receber na glória a mansão. Mas aqui na terra também, a Bíblia diz que Deus não quer ver um dos pequeninos dele mendigar o pão. Mas nós devemos estar enquadrados dentro da palavra do Senhor. É por isso que tem muitas pessoas que passam dificuldades e você não entende. Talvez é o orgulho do coração, não é verdade? Talvez é um pecado escondido que está ali, é um desagrado do Senhor, então entra naquela luta. Aí vai naquela luta, até o dia que descobre a verdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, Deus, Ele quer o melhor para os filhos dele. Deus quer dar todas as bênçãos. Mas para isso, nós devemos estar dentro do acordo de Deus. Glórias a Deus por isso. E não é porque também vem a luta, que na luta nós vamos blasfemar o nome do Senhor. Vamos dar glória. A Bíblia diz: dar glória em tudo. Não é verdade? Em todo momento, na alegria, na tristeza, nós temos que estar glorificando o Senhor, porque na hora que a bênção vir, é abundante. É bênção para dar testemunho na terra dos viventes. Amém? Glórias a Deus por isso. Os filhos de Deus foram capacitados para a herança celestial. Olha que coisa linda. Porque até então nós não éramos capacitados. Como é que nós vamos receber a mansão lá? Como que nós vamos chegar no céu se nós não temos a capacidade? E a Bíblia diz que Deus, Ele capacitou os filhos dele para receber essa herança. Deu idoneidade
verdade para todos eles. Veja o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 12, para nós entendermos que o Senhor, Ele nos dá essa capacitação para nós herdarmos essa mansão que Jesus foi preparar. Glórias a Deus por isso. Colossenses, capítulo 1 e o versículo 12. Localizado? Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Só para confirmar. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que coisa linda, né? Fez-nos idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Pronto, nós somos santos em Jesus. O Senhor, Ele nos capacitou. O Filho dele. Aquele dia que você entrou na casa do Senhor e levantou a mão e falou: olha, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu protetor, como meu Deus, naquele momento você estava pegando a chave da tua mansão. É a promessa de Deus. Nós vamos ser abençoados aqui na terra dos viventes e vamos ser abençoados no céu. É a promessa. E é nisso que nós temos que nos respaldar. Porque nós temos uma passagem muito rápida aqui na terra dos viventes. A Bíblia diz que nós podemos viver até os 70. Passando disso, né, se for sobreviver até mais, é canseiro, enfado, desgaste, irritação. Mas a nossa trajetória aqui é até os 70. E depois disso vai seguir o percurso. Aqueles que receberam Jesus, como a Bíblia nos ensina, vai morar com Ele. Aqueles que não receberam Jesus, vai morar afastado dele. Mas a escolha é aqui, na terra dos viventes. E nós optamos por isso. Por isso que essas promessas aqui são para nós, os filhos de Deus. Por que os filhos? Veja o que diz aí, por gentileza, João, capítulo, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, se não me engano. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente. Olha só como é que nós nos tornamos filhos. É João 11, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus, ele veio para os israelitas. Ele veio para os judeus. Só que eles chegando lá, quando foi enviado, eles não receberam. Mas, no 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Até então, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criatura de Deus. Deus nos criou, lá no Jardim do Éden. Mas a partir do momento que os judeus negou a Jesus, e a Bíblia diz que nós o recebemos, né, e cremos no seu nome, nós se tornamos filhos. Então, todas essas promessas que nós estudamos aqui é para nós que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Glórias a Deus por isso. E a Bíblia diz que Deus é fiel sobre a palavra dele. Ele vela ela para cumprir. Mais cedo ou mais tarde. Não é verdade? Então, nós ficamos alegres como sendo filhos de Deus. Amém? As horas já se avançam. Vamos concluir aqui. Concluímos que a riqueza do céu é maior e melhor que a riqueza da terra. A riqueza da terra é perecível, foi o que nós lemos, né? Aonde a ferrugem, né, corrói e os ladrões minam, ou seja, os ladrões de toda maneira, se falou que você é rico, você tem que mudar. Tem que mudar. Qualquer coisa que você adquire, esses dias agora aqui, o irmão, né, nosso aí, ele foi na casa do pastor, encostou o carro, foi convidado para jantar, e ele encostou o carro. Quando ele encostou o carro, ele desceu do carro, aí a irmã, mulher do pastor, foi abrir o portão. Quando foi abrir o portão, dois caras chegou com a arma e tomou o carro dele. Tomou o carro dele, levou o carro dele. Porque a ideia dos ladrões é isso, é ele tomar e roubar. Então tudo que você adquire aqui na terra, tem alguém visando. A ideia é essa, né? O ladrão elimina. Então a riqueza da terra é perecível. Nós vamos precisar, o que eu falei para a igreja aqui foi o seguinte: olha, igreja, você tem que fazer como a Bíblia ensina, nem ter
muito, vai esquecer de Deus, nem pouco vai envergonhar a mão de Deus. Você tem que ter aquilo que dá para te sustentar, para você viver bem e não chamar a atenção de todo mundo, viver tranquilo, se alimentar bem, se vestir bem, cuidar dos filhos, não é verdade? Isso aí é o que Deus quer para nós, e nós vamos ser felizes na terra dos viventes. Isso nós vamos adquirir através do quê? Do nosso trabalho, do nosso suor, é o nosso ganha-pão. Mas a riqueza terrena que muitos querem, tentam de toda maneira adquirir, eles correm risco de se afastarem de Deus e a qualquer momento serem roubados. Não é verdade? Agora a do céu não. A do céu é eterna. A do céu é para sempre. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Em breve iremos herdar a nossa mansão no reino dos céus. Isso é promessa da Bíblia, ao lado de todos os salvos. Aonde estiver um salvo que aceitou Jesus, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, não tiver, no Brasil, onde tiver, levantou a mão, aceitou Jesus, a Bíblia diz que ele se tornou salvo em Cristo Jesus. E nós todos estaremos lá reinando com o Senhor na glória. Amém? Por isso é importante que nós não venhamos desanimar. A nossa jornada, ela é exaustiva, ela é cansativa na terra dos viventes. Às vezes, muitas pessoas desfazem da gente, às vezes são maltratados, mas o importante é que nós temos um objetivo aqui na terra dos viventes. E o nosso objetivo ele vai ser alcançado se nós perseverarmos, se nós continuarmos alistados no exército de Deus, se nós continuarmos nessa marcha de adorarmos o Senhor, de agradarmos o Senhor, de procurarmos satisfazer a vontade de Deus. Porque Ele só tem promessa e coisa boa. Nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã cabe a Deus. Nós devemos nos preocupar no dia de hoje. E o dia de hoje, qual é o nosso objetivo? Adorar a Deus. Agradecer a Deus pela semana, pelo dia, pelas horas, pelo trabalho, pela família. Em todo momento está glorificando a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agrada disso. E Deus se agradando, amém, glórias a Deus por isso. Nós só estamos adquirindo mais galardões para a nossa coroa. Amém? Então, glórias a Deus. Então, nós vamos ficar com essa palavra aqui, hoje aqui, culto de ensino. A nossa palavra é breve e objetiva, porque nós queremos que a igreja, os nossos amigos internautas que estão na internet, e os nossos vizinhos peguem, não é verdade? Por isso que a gente não adentra muito. A gente quer o básico aqui para trabalhar nos corações. Amém? Então, quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais um culto da família, onde a irmã Iraci estará dirigindo o culto, para a glória de Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido a todos que venham se colocar de pé, na verdade, para nós fazermos uma oração para encerrarmos esse trabalho aqui, já dando as boas-vindas, irmã Iraci, para a família que aqui está, vocês, como é que nós vamos falar? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Esta igreja com vocês. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a Tua palavra foi semeada esta noite, Deus. Que a Tua vontade venha a ser feita, Deus querido. Que a Tua igreja continue marchando, Senhor, nas Tuas leis, nos Teus estatutos, escolhendo o que é melhor, Senhor. E que o Teu bendito e glorioso nome venha a ser exaltado e glorificado, Deus. Que as Tuas proteções possam estar sobre as nossas vidas, Senhor. E que toda a armadilha do inimigo queira armar contra a Tua igreja seja lançada por terra, Deus querido, e que o Teu povo possa cantar o hino da vitória, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em um santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.